Qual é a bagagem que eu tenho de superação para poder falar isso para vocês, tá? Então, isso eu queria falar para vocês hoje, tá? Nesse momento. Primeiro falando sobre a minha bagagem. Então, é isso aí. Então agora, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é: o que é depressão? Não estou lendo dicionário, não estou lendo nada. Estou falando para mim a minha visão. O que eu vou falar para vocês hoje que é a minha visão, tá? Gente, depressão. Quando você está andando na rua de carro, aí de repente vem um buraco lá, de repente tem uma depressão, né? Aí depois sobe. Então, você está indo no reto, aí de repente tem uma depressão. Aí depois sobe, né? Então, o que é uma depressão? Depressão é um caminho que tá indo num caminho harmônico, numa reta, por exemplo, e de repente tem uma depressão. O negócio deprime, vai lá para baixo, né? E aí depois ele volta ao normal, né? Então, a depressão o que é? É uma coisa que deprime, que vai lá para baixo. Então, depressão, no meu ponto de vista, é uma queda que a gente tem, que é uma queda energética. Vamos supor que a nossa natureza seja de felicidade. A gente tá bem, tá feliz pra caramba, ou tá bem, ou tá em harmonia, tá bem. Aí acontecem certas coisas, né, que de repente a gente começa, a nossa energia tá lá em cima, por exemplo, tá aqui, ó, tá lá em cima. Aí de repente acontece algumas coisas que a nossa energia começa a baixar. A gente vai ver na vida, algumas coisas vão acontecer, a nossa energia começa a baixar. Começa a baixar, começa a baixar, começa a baixar, ela começa a deprimir. Ela começa a ir para baixo, numa depressão, né? Ela começa a cair. Ela começa a cair, ela vai baixando, a energia vai baixando, vai deprimindo, né? Ela vai descendo, né? Até lá embaixo. Então, a tristeza ou a depressão, que é um prolongamento de uma tristeza, né? A tristeza, quando a pessoa vai ficando triste, né? Todo mundo tem uma coisinha ou outra que pode estar triste e tal, e aquilo conforme vai sendo prolongado durante muito tempo, aquela tristeza começa a se aprofundar cada vez mais e começa a aprofundar cada vez mais, se manter cada vez mais, e ela começa a entrar numa constante tão grande que ela começa a deprimir, começa a ir lá para baixo, começa a entrar numa depressão. Tem uma tristeza muito contínua e constante, ela vai indo para baixo e vai virando uma depressão. E aí o que acontece? Então, para mim, então, a tristeza, a depressão é isso, é uma tristeza muito grande, né? A depressão é uma queda que a gente tem lá para baixo, onde baixa energia, que a gente vai lá para baixo, né? É uma coisa que se inicia com o princípio, né? O princípio se principia, né? Se inicia com a tristeza, que depois ela vai se prolongando, ela vai se tornando uma constante, aquilo não se resolve, vai indo para baixo, e vai virando uma depressão, né? Então, energeticamente, a energia que estava lá em cima, ela começa o quê? Ela começa com essa tristeza, a energia começa a ser drenada, ela começa a ser baixada. A energia que estava aqui em cima, ela começa a descer, começa a baixar, a tristeza vai baixando, e vai indo cada vez mais para baixo. E aí, conforme essa energia vai baixando, vai descendo cada vez mais para baixo, a nossa energia de vida, que naturalmente é uma energia, quando ela está em harmonia, é uma energia de vitalidade, de vida, né? Que a gente tem energia para fazer as coisas, tem ânimo para fazer as coisas, tem ânimo, tem alma para fazer as coisas, tem motivo para fazer as coisas, a gente tem motivação para fazer as coisas. Quando a gente está bem, está equilibrado, a gente tem energia para fazer as coisas. Agora, conforme a gente começa a ficar triste com alguma coisa, a tristeza bloqueia o fluxo de energia da gente e a gente começa a ter esse fluxo de energia drenado e aí a energia começa a descer, começa a baixar, começa a entrar menos energia na gente e a gente começa a ter nossa energia baixando, aí ela vai descendo, a energia vai baixando e quanto mais a gente se mantém naquele estado de tristeza, quanto mais ele continua, quanto mais ele se prolonga, a gente fica tenso, essa tensão continua bloqueando nosso fluxo de energia que estava energizando a gente, começa a bloquear, começa a entrar cada vez menos energia, a energia vai baixando e vai baixando cada vez mais, né? E vai tirando a nossa energia de vida, a nossa vitalidade. A gente com o passar do tempo vai ficando mais anêmico, mais apático, mais sem vida, né? A gente começa a ficar mais sem vida, com cada vez menos energia, a nossa energia começa a baixar, cada vez menos, e a gente vai ficando cada vez mais parado, mais pacatos, mais parado, ficar passivo, ficar parado, tem um momento de descanso que é gostoso, tem um momento de relaxamento, de reflexão, de interiorização, de descanso, ficar parado é bom. Mas quando você começa a entrar nesse estado de tristeza, você começa a ficar muito parado, sua energia vai baixando cada vez mais, você vai ficando cada vez mais parado, mais barato, e aí você começa a ter essa reflexão, essa energia começa a baixar em todos os campos da sua vida, e aí você começa a perder o ânimo, a motivação de fazer as coisas, e ela só desce cada vez mais. Então, a depressão
ela é o que? Uma depressão, buraco ali embaixo, né? É o que? É uma depressão, é uma queda energética, onde a energia da gente vai drenando e vai baixando cada vez mais, até lá embaixo, né? Até depois do momento da conversão. Mas a depressão é isso, é uma energia que começa lá em cima e vai descendo. Ela se principia com uma tristeza que vem de alguma frustração, a gente tem alguma frustração quando alguma coisa que a gente quer não acontece, ou quando a gente tem desejo e aquilo não acontece, aquilo começa a virar uma frustração. Com o passar do tempo, aquela frustração começa a virar uma tristeza, porque ela se prolonga durante muito tempo, aí a pessoa começa a ter aquela frustração virando já uma constante para ela, que começa a virar uma constante, né? E aí começa a virar uma tristeza, aquela tristeza se torna um padrão para ela começa a ficar cada vez mais naquele padrão, porque por vários motivos ela não enxerga o caminho da solução, de solucionar aquilo, e aí aquela tristeza vira um padrão para ela, só vai afundando cada vez mais, que é quando ela entra, a visão dela vai turvando cada vez mais, a visão dela vai ficando cada vez mais limitada, sem ver uma saída, né? Uma luz no fim do túnel, por exemplo. E aí a visão dela começa a descer cada vez mais e começa a dar tristeza e ir para uma depressão, que é a tristeza mais constante, mais profunda, né? Até o momento que ela consegue solucionar aquilo e aquilo é revertido para a luz, né? Que é o entendimento e a compreensão de tudo, que reverte todo esse caminho todo, né? Bom, então essa é a minha visão da depressão. A depressão nada mais é do que bloqueios que a gente tem por certas coisas, em padrões de pensamentos que a gente tem, de sentimentos que a gente tem. Então a gente tem certos padrões de pensamentos que fazem que a gente tenha certos sentimentos e aí a gente acabe tendo certas atitudes. Então a gente tem certas formas de pensar que a gente que foram assimiladas pela gente durante a nossa formação da nossa personalidade, vamos dizer assim, né? Todo o nosso processo de criação, onde a gente tem certo padrão de pensamento, e padrão de pensamento a gente tem pensamentos positivos e negativos. Porque dentro da gente tem coisas positivas e negativas, né? As coisas positivas são legais, elas fortalecem a gente, desenvolvem a gente, ampliam a nossa visão, só puxa a gente para cima. Só que os pontos que a gente tem negativo, eles fazem com que a gente tenha certos pensamentos negativos, e esses lados negativos que a gente tem, essas memórias que a gente tem negativas, fazem com que a gente tenha certos pensamentos negativos. Ao pensar de maneira negativa, a gente não consegue enxergar as coisas com clareza, a gente enxerga aquelas coisas com distorção, ou a gente enxerga aquilo com uma visão muito limitada daquilo lá, então a gente acaba olhando aquela coisa de uma maneira muito negativa, então a gente acaba tendo padrões de pensamento muito negativos. Esses padrões de pensamento muito negativos fazem que, com o passar do tempo, a gente começa a sentir sentimentos negativos, porque se a gente vê aquela coisa de uma maneira negativa, a gente acaba sentindo o sentimento negativo daquilo. Aí a gente começa a sentir os sentimentos negativos daquilo, e quando a gente pensa aquela coisa de maneira negativa e sente de maneira negativa, a gente vai acabar agindo de maneira negativa. Então a gente vai acabar agindo daquela maneira negativa e que vai contribuir para que todo esse conjunto leve a ter uma frustração, uma tristeza, e que vai levando a uma depressão, né? Então, o caminho todo que eu vejo assim, a depressão é esse caminho todo de queda energética, que ela vem por causa de uma origem em padrões de pensamento e sentimento que levam a atitudes, né, a certos caminhos, certas ações, né, a certos resultados, e é um padrão energético que vai baixando e que vai levando cada vez mais para baixo, para o negativo, né? Então a depressão é uma queda energética, uma queda de consciência, onde a pessoa tem acaba tendo uma visão negativa e às vezes até deturpada daquilo, distorcida daquilo, né? E que leva ela a sentir de maneira negativa e agir de maneira negativa, né? Então é uma queda energética que está associada com um padrão de pensamentos, sentimentos e atitudes negativas, né? E que levam a todo um resultado físico também, né? A pessoa segue por todo um caminho, né, de apatia, de drenagem de energia, que vai levando ela cada vez mais para baixo, né? Então, para mim, a depressão é isso, né? A minha visão da depressão é isso que acontece. Então, gente, eu queria passar para vocês essa visão, que é a minha visão sobre o que é a depressão, né? O que é a depressão. Então, essa é a minha visão sobre a depressão. E aí, o que eu queria falar para vocês agora é o que? O caminho para curar essa depressão, né? É o caminho para curar essa depressão.